tempo, né, onde a gente teve a sala de aula nossa invadida, e aí tá pedindo para eu aumentar o microfone, e meu microfone ele tá no máximo, tá? Se você tiver um fone de ouvido, né, pode ser até esse simplesinho como eu tô, ajuda bastante, dá uma melhorada no fone para a gente ouvir. Então, a gente sabe, como vocês sabem, a gente teve, né, alguns eventos atrás, a invasão da sala, e aí, por uma questão de segurança nossa, a gente está com a opção de microfone e de compartilhamento de tela desligada para todo mundo, tá? A gente abriu as câmeras e aí a gente pede que vocês tenham esse cuidado. Muitas vezes as pessoas estão dentro de casa, né, assistindo de casa, só para ter esse cuidado da proteção com a vida privada de vocês, né, para que não esteja compartilhando alguma situação que não seja legal compartilhar. Esse vídeo está sendo gravado, essa aula, e depois a gente vai estar expondo ela nos grupos, compartilhando nos grupos com vocês. A gente começa dessa forma, e aí, no momento da troca, a gente, das perguntas, quando a gente abrir, né, para a participação de vocês, aí a gente vai dando a funcionalidade do microfone para as pessoas que forem se inscrevendo para falar. E aí, para a gente começar o dia de hoje, meu nome é Ana Cláudia, eu sou assistente social de formação, eu estou na CERT como especialista em assistência social, né? Eu falo em nome de Graça Lima, que é a nossa coordenadora, e de toda a equipe de especialistas e articuladores e mobilizadores por Estado, né? E a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre as entregas do resultado sistêmico 3. Para isso, a gente tem como convidado hoje o Raul. O Raul ele é especialista em WASH do Unicef, né? E aí a gente vai abrir para ele dar uma fala inicial. E a gente tem a Ana Paula, que é nossa especialista em educação, que vai estar apresentando também um pouco para vocês, né? Vai ser uma apresentação simples, curta e direta, porque a sala aberta ela tem a perspectiva da troca e de tirar dúvidas, tá? Então, a gente sempre faz esse movimento de tentar ser o mais breve possível na apresentação, para que a gente tenha mais espaço para discussão. Até porque a gente entende que a sala aberta ela é uma continuidade de algum momento que a gente teve com vocês antes já, que a gente fez uma apresentação, né, com mais detalhes. Então, a gente começa o dia de hoje, né, agradecendo a presença de vocês, e aí eu passo a fala para o Raul, para ele dar boas-vindas a vocês. Bom dia, Raul. Bom dia, obrigado aí, bom dia a todos e todas. Eu sou o Raul Guerreiro, né? Eu sou encarregado da área de água e saneamento aqui da Unicef para o território do semiárido. É um prazer estar com vocês hoje, né? Nessa manhã. E assim, falar um pouco dessa iniciativa, dessa ferramenta que a gente tem desenvolvido como Unicef, né? Uma estratégia aqui no Brasil, não somente para o semiárido, mas também para o território da Amazônia, do Sudeste também, mas assim, o foco principal da gente é essa região Norte e Nordeste. Então, assim, a gente está querendo sempre trazer as melhores ferramentas para vocês ali nos municípios, né, do selo, e a gente está querendo colocar em pauta como prioridade na nossa agenda nesse ano 2022 a questão da volta para as aulas, né? A gente está apostando muito fortemente para ter uma reabertura e convivência segura dentro das aulas para nossas crianças, e nossos adolescentes. E a gente está querendo disponibilizar, né, que vocês possam ter acesso a essas ferramentas, que a gente vai falar um pouquinho mais a detalhe e saber como é que está a situação, né, dentro desses 3 municípios, aliás, desses 3 estados que tem a área de atuação da CERT. Então, assim, a gente está aqui querendo tirar umas dúvidas que vocês tiverem e alertar essa questão da importância, né, que tem essas ferramentas e como vocês podem aproveitar elas da melhor forma, né, na escola e como vocês, né, como indivíduo, como profissional, para vocês pegarem esse conhecimento
que a gente está colocando desde final do ano passado, né? Então, assim, da minha parte, muito honroso, né, ter aqui com vocês hoje, estar aqui com vocês hoje, e esse convite que foi dado e com a presença de vocês aqui, né? Obrigado pelo tempo e a gente está aqui no aguardo de vocês. Obrigado. A gente que agradece, Raul, sua presença. E nesse momento, então, eu passo a fala para a Ana Paula, que é a nossa especialista em educação, e ela vai estar fazendo uma apresentação sobre o WASH e os 3 resultados, né? Aliás, as 3 entregas que a gente precisa estar realizando, né, para esse resultado sistêmico 3. Bora lá, Ana, fala com você. Bom dia. Bom dia, Raul, querido. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, equipe da SERT. E toda a equipe que está aqui, né? Dos 3 estados. A gente tem aqui a presença do pessoal da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas. E é muito legal fazer esse encontro misturado, todo mundo junto e misturado, né? Eu vou abrir aqui a tela para passar para vocês a apresentação que nós fizemos. Vocês conseguem ver a minha tela? Abrindo. Agora sim. Quando a gente fala de WASH, a gente está falando do resultado sistêmico 3 do selo Unicef. Deixa eu mudar aqui só um instante. Vocês conseguem me ouvir? Tá ruim. Melhor Sim, assim. Ana, estamos te ouvindo. Então, essa apresentação ela está relacionada com o resultado 3 do selo Unicef. A gente tem municípios que não estão no selo, mas estão na BAE e, de alguma forma, estão participando também desse momento. Tá? O que significa esse resultado sistêmico 3? Nós temos os hábitos de higiene e acesso à água nas escolas. Qual a importância disso nesse momento? A gente está vivendo a pandemia, ela vai se modificando, né, ao longo do tempo, e a gente precisa adequar as escolas para, de fato, receber as crianças de volta. Já estão sendo vacinadas, então a gente está com um cenário um pouco mais organizado nesse sentido, né? Mas a gente precisa garantir que as escolas estejam com estrutura adequada para receber essas crianças, sem haver uma transmissão, um risco de transmissão dessas doenças que são transmissíveis de uma forma geral, através da água, através da falta de higiene, né? E para garantir, de fato, um abastecimento de água adequado, um esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos, da drenagem fluvial urbana, né? Ensinar as crianças esses conceitos de higiene, a lavagem de mãos para a prevenção de várias doenças, não é só da Covid, né? Nós temos várias doenças que são transmitidas por falta de higiene. E aí é importante que as escolas elas estejam realmente preparadas para lidar com essa realidade. E aí, por isso, esse conceito de WASH, né, que o Raul fala tão bem, é especialista aí, né, e que tem a ver com essa estruturação do saneamento e do abastecimento de águas. Porque a gente sabe que a nossa realidade brasileira é muito diversa, né? Nós temos escolas com uma estrutura excelente e nós temos escolas que ainda não têm banheiros adequados para os meninos e meninas usarem. Ou tem o banheiro, mas não tem água, mas não tem esgotamento sanitário. Então, são situações muito diversas. E a gente, o Unicef, enfatiza
em todas as suas edições, o fortalecimento dessa estruturação das escolas para cada vez mais a gente oferecer melhor condições para as crianças e adolescentes estudarem. Então, dentro do resultado sistêmico, nós temos as metas e os prazos. Nós temos, dentro dessa lógica da autoavaliação das condições de saneamento e práticas de higiene das escolas e checklist dos protocolos de prevenção à Covid, a necessidade de comprovar 30% das escolas dos municípios participando desse processo de autoavaliação e de checklist. Se a gente for ver, é uma quantidade muito pequena, de acordo com a necessidade que a gente tem de garantir que as escolas estejam em boa qualidade. Mas, mesmo assim, o que é exigido, digamos, dentro do resultado sistêmico é 30% das escolas. Se a gente consegue cobrir todos o número de escolas do município, melhor ainda. A gente entende que isso deveria ser nivelado para todas as escolas, mas a efeito de comprovação, 30%. O período de medição é agora, fevereiro de 2022. A gente já vem falando desse checklist desde setembro, outubro, a gente já disponibilizou, fizemos uma live ótima com o Raul, com outros profissionais também ligados à Unicef, e o limite do prazo para realizar esse checklist e essa autoavaliação é agora, final de fevereiro. A gente tem já relatórios, muitas escolas já realizando esse checklist, essa autoavaliação. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas é só para a gente não perder de vista o prazo e a meta que está definido pela Unicef. Como é que a gente faz esse checklist e essa autoavaliação? Nós temos aqui o site pesquisas.buscativaescolar.org.br. E aí, quando a gente entra nesse site, tem essa página. Vocês estão conseguindo ver? Não? Certo. Só os slides não está passando, viu, Ana Paula? Os slides não estão passando? Ela só está na primeira. Nossa, peraí. No primeiro slide. Ana, coloca de novo e aí coloca depois também em tela cheia, porque aí fica maior para as pessoas no meu verem. computador está em tela cheia, por isso que eu estou Aqui não achando estava estranho. não. Me perdoem. Deixa eu voltar aqui. Eu estou falando alegremente, achando que vocês estão assistindo junto comigo. Deixa eu botar em tela cheia para ver se melhora. Ana, eu acho que quando você compartilhou a tela, você não compartilhou a tela da apresentação, compartilhou a tela do arquivo do PowerPoint. Então, quando você pedir para compartilhar a tela, seleciona a apresentação grande, que está na tela cheia. Não, na verdade, peraí. A gente sempre apanha com essas apresentações, não perdoa. Entrou agora, não. Tá abrindo. Bora ver. Saiu, Ana. A apresentação caiu. Certo, tá aqui a tela. Agora sim. E aí, como é, Keide? Se eu colocar aqui em tela cheia, vocês conseguem ver, não? Eu acho que agora vai dar certo, mesmo sem colocar a tela cheia. Passa aí os slides para baixo para ver se a gente vê passando, só para fazer logo um teste. Pronto, tá indo. Tá dando certo. Então, aqui a gente falou das metas.
né, da avaliação e do checklist. E aqui tem a tela justamente do cadastro que a gente preenche quando abre o site Buscativa Escolar, né? O pesquisas.buscativaescolar.org.br. E aí aparece esse quadro que a gente faz um cadastro. Eu vou até abrir ele aqui, mas na verdade, quando eu já fiz o cadastro, ele já entra na pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Deixa eu fazer essa interrupção aqui. A pessoa já não sabe usar, ainda quer fazer munganga, é uma novidade mesmo. Olha, vocês estão vendo aqui, né, o site. Quando a gente faz o cadastro, a gente coloca o nome da gente, coloca um e-mail, coloca um telefone de contato, e aí preencher o cadastro, aparece depois esse login, aqui que a gente acessa para poder acessar os formulários. Vamos ver se ela entra bonitinho. Aí já não é meu território, aí é o território do Raul. Ela está lendo aqui. Assim que ela aparecer, eu vou trazer de volta a tela para vocês verem como ela abre. Voltando aqui para a apresentação do PowerPoint, fez esse cadastro, olha aqui as telas que aparecem do checklist e do questionário de autoavaliação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses dois cadastros, desses dois formulários. O terceiro meta ou prazo que a gente tem ainda dentro desse resultado sistêmico é a formação do curso de água, saneamento e promoção de higiene nas escolas. Um servidor da educação, um servidor da saúde e um servidor da assistência social certificados na formação do curso de água, saneamento e promoção de higiene nas escolas ou o curso das unidades de saúde. É muito pouco para a realidade do município só ter um profissional de cada área. Mas é essa a exigência de comprovação que o Unicef está fazendo para o selo, para a certificação do selo. É muito pouco, porque, na verdade, é um curso que pode ser feito pela equipe toda da escola, da assistência, dos profissionais da saúde. E quanto mais pessoas fizerem esse curso, mais qualificada a equipe está para lidar com essa dinâmica de saneamento, de promoção da higiene na escola, de acesso à água. Então, pelo menos uma pessoa de cada escola deveria preencher ou participar dessa formação que o Unicef está oferecendo e está oferecendo em parceria com o IPRED. O período de medição também é fevereiro de 2022, que é agora, até o final do mês. Está aqui a chamada do curso, né? A gente já divulgou isso nos nossos grupos de WhatsApp. E aí a gente tem a inscrição para o pessoal da saúde específico e uma inscrição para o pessoal da escola e da assistência social, certo? Se o município preencher tudo direitinho, como é que entra isso como resultado sistêmico? Se o município realizou a ação prevista, alcançou a meta e apresentou os documentos solicitados nos prazos definidos, ele ganha 2 pontos. Se o município realizou a ação prevista,
alcançou a meta e apresentou os documentos solicitados fora do prazo indicado, ele vai fazer só um ponto. Ele realizou a atividade, mas não cumpriu o prazo. Ele fica com um ponto. Agora, se o município não realizou a ação prevista e não alcançou a meta, não apresentou os documentos, ele não pontua. O que é importante a gente pensar aqui? Que o articulador do município, ele vai se responsabilizar em postar o certificado de cada profissional desse, saúde, educação e assistência, na plataforma Crescendo Juntos, que foi uma discussão que nós fizemos ontem com vocês, com o pessoal dos municípios, os articuladores principalmente, certo? Então, é atentar para esses prazos aqui, para não perderem. E aí, a gente volta para os resultados da autoavaliação e do checklist. O consolidado que nós estamos apresentando aqui é do dia 31 de janeiro. Nós temos aqui o número de municípios por estado, Alagoas, Paraíba e Pernambuco, que estão vinculados ao selo. São 428 municípios. Os municípios que já tiveram pelo menos uma escola preenchendo o checklist ou o formulário de autoavaliação. A gente tem aqui por estado, Alagoas 69, Paraíba 134, Pernambuco 92. Isso é equivalente a um percentual aqui total de 69%. A quantidade de escolas é muito interessante, porque a gente tem aqui em Alagoas 1.553 respostas, da Paraíba 2.367 respostas e de Pernambuco 2.885. Né? Quantidade de escolas, 715 em Alagoas, Paraíba 976, Pernambuco 1.103. O que acontece? As escolas elas vão se inscrevendo e mais de uma pessoa tem respondido pela mesma escola. Então, acaba tendo esse volume de participantes bem maior do que o número de escolas, certo? Então, dentro da meta alcançada, 53 municípios de Alagoas já alcançaram, 110 da Paraíba e 55 de Pernambuco. Tá? E aí a gente tem um percentual de 218 municípios dos 428, certo? Isso em relação ao questionário de autoavaliação. Quando a gente vai para o checklist, a gente também tem esse mesmo cenário. A gente tem aqui, meta batida, 49 escolas de Alagoas, 49 municípios de Alagoas, 88 da Paraíba e 43 de Pernambuco. 180 municípios que já alcançaram a meta em relação a esses 30% das escolas que preencheram tanto autoavaliação como checklist. Certo? E aí, se a gente não consegue identificar, porque o que tem acontecido? Quando a gente lança o relatório, na verdade, assim, vamos do início. Quando eu, Ana Paula, sou professora da escola X, eu preencho o checklist e o formulário de autoavaliação. Concluí, enviei, ok. O pessoal do Unicef recebe essa informação através do formulário. E aí eles fazem um consolidado dessas informações e mandam para a gente, para a CERT. A gente publica nas nossas redes. E aí o que acontece? Os municípios dizem, Ana, meu município fez, minhas escolas fizeram e não estão aparecendo no relatório. Quando há essa inconsistência ou tem alguma dificuldade, a gente está propondo fazer uma sequência aqui, de tirar a foto, né, printar a tela de conclusão do envio do documento, anexar no e-mail os dados da escola,
como o nome da escola, o nome da pessoa que preencheu, a data do preenchimento, e enviar para o e-mail do sroberto@unicef.org. Por quê? Porque ele é o técnico responsável para identificar e para organizar essas informações. E aí eu acho que o Raul pode falar melhor sobre isso depois. E com relação ao curso do IPRED, também do mesmo jeito. Fotografar a tela de conclusão do documento, né, da inscrição ou da dificuldade que está tendo, e anexar com os dados da pessoa para enviar para o suporte prev-covid@ipred.org.br. Por quê? Porque essas pessoas é que são as responsáveis para resolver esses problemas de dificuldade de acesso, de inconsistência, certo? E caso nada disso, né, vocês não consigam comunicação com o pessoal, tem os nossos contatos também, que é esse 83-3113-5837 e os e-mails da equipe por estado e a coordenação dos especialistas, certo? Essa é a apresentação que a gente tinha para fazer para vocês, só para avivar a memória, resgatar a importância disso, lembrar dos prazos que a gente tem, e agora a gente está aberto para as explicações, tiradas de dúvidas em relação ao que vocês estão vivenciando nos municípios, certo? Ô, Ana Paula, eu só queria dar um complemento aí dessa informação que tu acabou de passar, assim, de forma bem sucinta e ótima, né? Obrigado aí pela apresentação, realmente. E assim, é importante que os municípios, né, entendam que são duas ferramentas, né, dentro desse site, né, da busca ativa escolar, na questão de água, saneamento e higiene, certo? Então, assim, tem um checklist e a autoavaliação, o questionário. Então, assim, cada município tem a meta de pegar pelo menos 30% das escolas públicas do município para completar as duas ferramentas. Então, assim, se ele fez só o checklist, ele atingiu, por exemplo, a meta do 30% das escolas dentro do município, mas se eles só fizeram um checklist e não fizeram a autoavaliação, aí, tipo, não vai entrar dentro da meta batida, certo? Dessa contagem. Então, é bem importante vocês entenderem essa informação, esse indicador, né? Porque a gente tem visto, especialmente em janeiro, final de dezembro, que basicamente, não só aqui nesses estados, né? Mas no semiárido todo, que as escolas elas preferem fazer o checklist ao invés do questionário, ou o contrário. Mas eles não conseguem fazer simultaneamente, em paralelo, as duas ferramentas. E é importante vocês entenderem que cada ferramenta ela tem um alvo. O checklist é um diagnóstico rápido para vocês entenderem qual a situação da escola, né, na questão de água e saneamento. E já o questionário, a autoavaliação, ele vai dar um diagnóstico mais aprofundado, em detalhe, de qual seria as melhoras que vocês podem implementar dentro da escola, né? Com qualquer tipo de situação que vocês tenham lá, segundo a cada particularidade. Então, assim, só queria deixar isso bem claro, né? Além dos cursos que a gente tem do IPRED, né? Que isso já é por conta dos profissionais, iniciativa própria, e acho que é um conhecimento que vocês não só vão aproveitar por questão de cumprir uma meta, mas vocês vão aproveitar para o resto da vida, né? Esse conhecimento não é só questão da Covid agora, mas vai ficar até, assim, é um controle de infecções, né? A gente está chamando assim, não é um controle da Covid, é um controle de infecções. Então, assim, só queria complementar essa informação, né, para todo mundo ficar na mesma página, sabe? Obrigado. Perfeito, Raul. É muito boa essa sua orientação.
né, para que, de fato, as pessoas tanto preencham um como preencham o outro. São importantes, né? Os dois formulários são muito importantes para o desenvolvimento das atividades, para o entendimento mesmo. E é tão simples de preencher, gente, sabe? É uma coisa tão simples, não é uma coisa que você leva horas para preencher. Né? E uma fala que a gente sempre repete é que é uma oportunidade de você ter sempre isso para preencher, porque o cenário muda na escola, né? Então você tem a oportunidade de revisar isso e de vários profissionais poderem preencher a partir dos seus lugares. Então, o pessoal que trabalha na cozinha, o pessoal que trabalha na limpeza, poder ter esse checklist e estar atualizando, né, as suas informações também é importante. Tem algumas perguntas aqui que eu acho, não sei se a Ana Cláudia tem condições de ler para a gente ir respondendo, Aninha. Te agradeço, Ana. Antes de começar a ler as perguntas, só respondendo sobre duas coisas que têm sido colocadas aqui no chat. A gente pode sim compartilhar esse slide com vocês ao término da sala aberta, como também depois a gente compartilha com vocês a gravação dessa sala aberta, a gente sempre faz isso e disponibiliza lá no nosso canal da Acerte no YouTube, tá? A lista de frequência, logo a gente posta aqui no chat, tá? E aí, quando a gente postar, vocês vão ver o linkzinho de acesso para vocês irem lá preencher. E aí, Ana, tem algumas pessoas com a mão levantada, eu vou chamar as pessoas e aí precisa abrir a funcionalidade do microfone para elas, tá? Então, Laraiana Silva. Laraiana. Laraiana. Parece que alguma pessoa perguntou aqui se o curso começa hoje. O curso já está disponível, viu? Sou mulher de homem só. A dúvida que eu tinha, eu já... Olha, bom dia. A consegui pergunta, tirar a você dúvida seguir a que eu tinha ordem de aqui. chamamento? Bom dia, Ana Paula. Vai seguir a ordem de chamamento de acordo com as perguntas que foram lançadas no chat ou não? Não, a gente vai... Deixa eu só explicar. Como é que a gente vai fazer? Algumas pessoas levantaram a mão, então a gente vai chamar essas pessoas para elas fazerem as perguntas, né? A gente abre o microfone para elas fazerem as perguntas. As perguntas que estão no chat, a gente vai lendo, e aí a Ana Paula, outra pessoa da equipe, vai respondendo, e o próprio Raul também contribui nas respostas para vocês, certo? Então, nesse momento, a gente está abrindo o microfone para as pessoas que levantaram a mão. Aí depois a gente lê as perguntas que estão no chat, tá? Então, Laraiana, com você, por favor. Ô, pessoal, bom dia. A dúvida que eu tinha, eu já consegui esclarecer, certo? Eu passei a pesquisa ali e eu não tinha visto, aí eu ia perguntar aqui, mas resolvi. Obrigada. Obrigada a você. Professora Helena, por favor. Bom dia, minha gente. Olha, a minha pergunta é o seguinte: na reunião de ontem foi dito que desse resultado sistêmico 3, a questão dos cursos, não precisaria colocar na PCJ, porque automaticamente a empresa passaria esses dados para o Unicef. E até então, o rapaz, quando abriu lá a plataforma, ele mostrou para a gente que tem lá, não precisa postar. Aí eu queria que vocês me dissessem, aí mudou, como é, por gentileza. E tem outra pergunta. Correlação... Um momentinho, viu, que eu anotei aqui. Sim, tem como depois, antes do dia 22, vocês passarem para a gente, os municípios, quais conseguiram atingir essa meta, porque assim...
pode acontecer que a gente está fazendo e não está constando, como já teve algumas vezes aí colocado, né? Então, se a gente vai estar sabendo em tempo hábil, se a gente já atingiu aquela meta, se está lá o município direitinho nos cursos, na questão também do checklist, enfim. Obrigada, minha gente. Seria importante também vocês abrirem aí o link desses questionários para estar explicando melhor para a gente, porque tem muito município em dúvida do que é checklist e do que é autoavaliação. Por exemplo, o meu município abriu e só tinha uma aba. E aí eu acho que a gente respondeu tudo, mas tem essa dúvida se tinha outro link específico ou se era o mesmo link. Enfim, eu acho que tem muito município com essa dúvida. Liciane, a gente vai falar sobre isso. A gente queria pedir só uma coisa, gente. Quem precisar falar, levanta a mão para a gente respeitar a ordem de quem está pedindo a fala, certo? Então, aqui embaixo na tela, ó, tem uma mãozinha. Essa mãozinha, a funcionalidade dela é justamente pedir para falar. Respondendo, né? A Laraina, com relação porque eu já me confundi, desculpa. Da comprovação no site, na plataforma Crescendo Juntos. Realmente, automaticamente, essa comprovação já vai ser feita pelo pessoal do curso do IPRED, e diretamente da pesquisa também, né? A pesquisa já vai sendo identificada, não é isso, Ana? Me confirma, por favor. E a outra pergunta era... Essa aí eu posso responder, Ana Paula, que foi com relação à atualização, né, dos dados dessa escola, dos municípios. Sim. E tal. Bom, para vocês saberem, a gente estava até final de janeiro enviando a cada 2 semanas, né, essa atualização para os parceiros. Mas, assim, diante desse prazo que a gente está já quase completando, né, daqui a 2, 3 semanas, a gente tá pegando semanalmente, né, esses dados. Aí ontem a gente conseguiu puxar todos os dados do checklist e da autoavaliação do site, da nossa base de dados. E aí vai ser enviado para os parceiros, né? Por exemplo, às 7, entre hoje e amanhã. Aí eu acho que eles, até sexta, no início da semana que vem, eles vão conseguir compartilhar com os municípios como está a atualização, né? No início de fevereiro com relação a essas metas, né? O checklist e a autoavaliação. E aí semana que vem a gente fará também de novo, né? Só que aí vocês vão... Só para vocês entenderem que a atualização que vai ser enviada no final dessa semana, no início da outra, vai ser até o dia de ontem. Até os dados que estavam na nossa base de dados até o dia 8, né? Ontem, terça-feira. Só para deixar isso claro aí. Obrigado. Obrigada, Raul. E realmente a gente tem colocado nos grupos da educação, tanto de coordenadores operacionais como dos mobilizadores da educação. Talvez seja interessante a gente colocar para os articuladores também. A gente tem colocado e tem identificado que algumas escolas, né, não têm aparecido no relatório. E aí talvez seja isso que você tenha colocado, Raul, que a pessoa preenche um questionário e não preenche o outro, né? Então, eu abri até aqui a página, não sei se seria legal, Ana Cláudia, a gente já fazer isso, de mostrar aqui a página do checklist. Não sei se está abrindo. Aqui, ó, essa é a página. Quando a gente clica no pesquisas.buscaativoescolar.org.br, que entra naquele cadastro, aparecem aqui os 2 totens, né, do checklist e da autoavaliação. Ó, quando a gente clica num deles, vamos lá, está bem lentinho.
Mas enquanto vai abrindo, a gente vai conversando. Pode passar a próxima pergunta, Ana Cláudia, que aí a gente, conforme o computador vai abrindo aqui, a gente vai respondendo, para não perder muito Quem tempo. pediu para falar foi a Ana Lúcia. Acho que caiu a ligação dela, viu? Acabou de sair. Então, vamos lá para o próximo, que está na lista. Clenilziane Maria. Clenilziane. Pode abrir seu... Isso. Bom dia, Bom dia. eu sou articuladora do Município já. Lá, eu já fui colocada essa inquietação aí no grupo. 3 escolas minhas aqui do meu município, sem consistência no aparece assim, usuário registrado na plataforma, porém, não existe dados relacionados à pesquisa. Entre em contato com o suporte e informe o seu e-mail. Aí entre em contato, coloca o e-mail, aí quando vai fazer novamente aparece isso. O que fazer, então? Não deu para ouvir a pergunta? Oi, Clenilzia. Deu para ouvir, sim. No final da apresentação da Ana, ela apresentou 2 slides em caso de instabilidades e inconsistências no sistema, tá? E aí ela fala... de contato, não foi? Isso. E aí ela fala um do Unicef e um do IPRED, né? E aí ela fala da questão do envio das conclusões. Também a gente orienta que, caso você entre tanto para o preenchimento do checklist ou da autoavaliação, ou para a realização do curso, e por alguma inconsistência do sistema dê erro e vocês não consigam realizar, que vocês façam o mesmo procedimento. Printem a tela, enviem para o e-mail do IPRED, e aí pode enviar com cópia para um e-mail do Unicef e para um e-mail da ACERT, para que a gente acompanhe junto com eles. Por quê? Porque vocês estão comprovando, quando vocês printam a tela, que vocês estão tentando fazer atividade e por conta de uma inconsistência do sistema, vocês não estão conseguindo fazer, certo? Isso é importante, porque é uma comprovação de que o município ele está tentando fazer esse preenchimento do checklist, da autoavaliação ou o curso, e por uma inconsistência do sistema ele não está conseguindo. Então, a orientação da gente é essa. Tanto os municípios que não aparecem na lista e informam que já enviaram, a Ana orienta isso, que vocês printem, né, sobre a conclusão e enviem, como no caso dos municípios que não estão conseguindo concluir o curso ou concluir o preenchimento do checklist de autoavaliação, certo? Então, a orientação é essa. Printa a tela, anexa no e-mail, envia. E aí não esquece de no e-mail colocar o nome do município, o nome da pessoa que está enviando, um contato de telefone é muito importante também. Qual é a sua função, né? De onde que você envia, se é da escola, qual é a sua função na escola, ok? Tá, obrigada. Tem mais alguma pergunta aqui direto do mão levantada? Porque tem muitas perguntas aqui no chat, né? A colega está com o microfone fechado. Sim, Ana Cláudia. Desculpa. Então, na verdade, tem outras pessoas que levantaram a mão e a gente tem as perguntas do chat. E aí, eu vou fazer o seguinte, tá, gente? A gente tem a pergunta do chat que foi feita lá no começo, então a gente vai dar uma revezada. A gente responde as perguntas do chat agora, depois a gente chama vocês para perguntar novamente, ok? Então, vou lá para as perguntas do chat, tá?
Para lá. Poderia repetir o link do site? Maria Souto perguntou. O link da capacitação do IPRED ou do checklist? Na verdade, Ana, as pessoas estão pedindo os links para postar no chat. Se a gente puder fazer isso, postar o link tanto do checklist como do curso no chat, é bom que as pessoas copiam. Se puder, enquanto eu leio a próxima pergunta, por favor. Certo. Desculpa. Porque já atende mais de uma pessoa. Eu encontrei os links lá no cronograma, onde tem o cronograma de prazo, não é isso? Tem lá os links. Eu encontrei, obrigada. Veja só, gente, em relação a esses links, o que é importante a gente cuidar? Nós temos os grupos do WhatsApp e a gente tem colocado essa informação quase que diariamente nos grupos do WhatsApp. O que acontece? As pessoas não conseguem olhar para isso e marcar. Tem um campo no WhatsApp que se chama favoritar a mensagem. Se você favorita a mensagem, você pode apagar todo o resto que aquela mensagem vai ficar fixa na sua tela. O que acontece? A gente tem repetido isso indefinidamente, individualmente, inclusive. A gente acaba de postar no grupo e as pessoas vão no individual e pedem o mesmo link. Então, é só a gente ter um pouquinho do cuidado de prestar atenção no que está sendo postado nos grupos do WhatsApp, porque isso acaba demandando uma atenção constante nossa, quando que a gente poderia estar resolvendo coisas outras, né? Outras dúvidas, outras questões, entendeu? A gente vai colocar aqui no chat para as pessoas, mas é só para lembrar desse cuidado que a gente precisa ter com os grupos do WhatsApp, tá certo? Aproveitando a fala de Ana, uma outra coisa que é uma orientação que a gente faz e orienta que vocês façam também, é que sempre que tem alguma dúvida, a necessidade de relembrar ou de rever algum conteúdo, vai lá no canal do YouTube, tanto da ACERT como do Unicef, que tem lá tudo gravado. Então, por exemplo, no canal do Unicef tem gravado o evento que apresentou sobre o ASH, o evento que apresentou sobre o resultado sistêmico 3, o evento que apresentou sobre o curso EAD para saúde, o evento que apresentou sobre o curso EAD para educação. Então, lá está tudo gravado, vai lá, normalmente são vídeos de uma média de 1 hora, dá uma assistida, se não dá para assistir todo, o tempo está curto, adianta um pouco, mas assim, é importante a gente estar indo em busca de materiais que contribuam com o nosso conhecimento. A gente tem as publicações, né, tem os materiais escritos, mas tem muito vídeo, tem muito áudio. Em relação à BAE, tem uma série de pílulas também, que são videozinhos de 3 minutos, coisas curtas, que tiram dúvidas, que dão dicas. Então, assim, explorem essas funcionalidades que estão disponíveis para a gente, tá? Tá lá, é de acesso gratuito, todo mundo pode ir lá, todo mundo pode ter acesso. Eu vou ler a próxima pergunta, tá? Quem fez o curso ano passado, quais os caminhos para obter o certificado? O curso do IPRED, quando você termina o curso, ou você recebe por e-mail o certificado. O próprio IPRED que encaminha o certificado para vocês. Ela é gerado. Desculpa, Ana Paula. Pode falar, Raul. Não, é só para falar que ele é gerado automaticamente uma vez que vocês finaliza, né? Tem essa conclusão do curso. Então, o mesmo sistema ele consegue, uma vez que vocês passaram os testes todos, as provas e tal, ele deveria dar esse certificado já automaticamente, sabe? E aí, continuando nessa mesma perspectiva, tem uma fala assim. Ontem disseram que não precisava postar os certificados para a CERT, porque a CERT tem acesso à empresa que está dando o curso. E aí a gente volta a falar, realmente não precisa apresentar certificado.
Perguntaram se era para colocar na plataforma. A plataforma não tem espaço para isso. Essa não é uma entrega que precisa ir comprovar na plataforma, não precisa enviar certificado para a gente. O que a gente está falando é de situações de inconsistência e instabilidade, ou seja, foi divulgada a lista, o município não identifica seu nome, suas escolas, e aí vai lá e envia o certificado para comprovar que aconteceu, que está faltando essa informação chegar para a Unicef, mas é uma comprovação tanto da dificuldade de fazer, da impossibilidade de fazer, porque o sistema não permite, como da inconsistência de informação, de não ter na lista a informação do seu município, mas o seu município ter feito e ter concluído. Então, é isso que a gente está falando, certo? Não é para colocar na plataforma, não é para ficar mandando para a gente certificado, não. A gente está falando só nos casos que vocês não estão identificando o nome de vocês na lista e tenham certeza de que fizeram e tem como comprovar que fizeram. Certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Pode colocar os nomes dos municípios da consolidação da autoavaliação e do checklist para monitoramento dos municípios? Porque teve alguns diretores que tivemos dificuldades e ficamos na dúvida se eles fizeram certinho. Aí, uma outra pergunta fala a mesma coisa. Deveríamos ter acesso aos dados das escolas que já realizaram, para focar nas que ainda não estão pendentes. Aí, uma outra pergunta também na mesma linha. Tem escola que teve dúvida e fez 2, 3 vezes, e outras que acham que finalizaram e não concluíram. Né? Na verdade, é um comentário. É isso que nós já falamos, né? É importante as pessoas estarem acompanhando os grupos do WhatsApp, porque essas informações elas estão chegando nos grupos do WhatsApp. A gente tem colocado a planilha que recebe do Raul, lá da equipe do Unicef, e tem postado essas planilhas com as escolas, com os municípios. A gente tem tido cuidado, inclusive, de organizar municípios e escolas. Então, está chegando para vocês através dos grupos do WhatsApp. É importante estar atento, porque não dá para a gente estar mandando individualmente. Né? A gente coloca nos grupos para facilitar o acesso de todo mundo. Uma outra pergunta é o seguinte. Onde encontro... A gente já falou dos links. Tem uma pessoa perguntando se a gente pode colocar esse e-mail, né, os e-mails que a gente informou aqui no chat, né, o Unicef e o do IPRED, para poder facilitar o envio deles. Se puder colocar, Ana, no chat aqui, esses 2 e-mails que a gente apresentou, também é interessante porque eles copiam. Agora, uma coisa que é importante, a gente vai estar compartilhando com vocês essas apresentações, certo? Aí tem uma pergunta que é assim... na verdade, é uma afirmação. Seria importante vocês abrirem os 2 e mostrar como faz para sanar as dúvidas. Aí eu volto a falar. Gente, vai lá no YouTube, no canal do Unicef, e lá tem o vídeo quando o Unicef apresentou sobre o resultado sistêmico 3. Ele mostra esse passo a passo de como é que você entra no sistema. Ele vai passando a página e mostrando como é que você entra no sistema, como é que você preenche o checklist, depois como você preenche a avaliação. Ele é super didático. Da mesma forma, em relação ao curso, os 2 vídeos que tem lá do lançamento do curso EAD, eles também são super explicativos e didáticos. Vai lá, tem acesso a esses vídeos, que vocês vão ver o passo a passo direitinho. Quem tem dúvida ainda do passo a passo, o que é importante que a gente fale para vocês hoje? Hoje é dia 9, a gente tem até o dia 28 para concluir esse trabalho. A gente já fez, tanto o Unicef fez esses momentos de apresentação do resultado sistêmico e dos cursos, como nós tivemos momentos de plantões tira dúvidas e salas abertas sobre esses temas. E nós estamos voltando aqui mais uma vez para relembrar os municípios, principalmente por conta do prazo que está muito curto. Dia 28, a gente piscou o olho, chegou. Então, na verdade, esse encontro agora não é para fazer novamente esse passo a passo. O passo a passo ele está lá, é só a gente ir lá buscar. Esse encontro é para a gente estar tirando as dúvidas de acesso, de link, do que fazer nas inconsistências e instabilidades. É muito nessa perspectiva de apoiar vocês nesse processo.
Mas do passo a passo é importante que vocês tenham acesso a esses materiais que estão disponíveis, certo? E aí, se Raul ou Ana quiserem falar mais alguma coisa, senão eu Está sigo. certíssimo. Tá certíssimo. Eu Senão- acabei de colocar aqui o link no chat desse passo a passo do YouTube. Ok. Então, eu vou seguir nas perguntas, tá? Cadê? A meta de 30% é só para as escolas ou a meta de 30% também são para as unidades de saúde e assistência? A meta de 30% é em relação ao preenchimento do checklist e do formulário de autoavaliação das escolas. São 30% das escolas preenchendo a avaliação e o checklist das escolas. Não é para os cursos, não. O curso é um profissional da educação, um profissional da saúde e um profissional da assistência social. Certo? Acho que Ok. o O checklist que... Desculpa. Rapidinho. Não, tranquilo, desculpa aí. Bom esclarecer que são as escolas públicas, né? Então, assim, escola particular ela pode preencher e tal, mas não vai entrar na contagem desse indicador. Então, assim, 30% das escolas dentro do município. Então, cadastradas, né? Escolas públicas, pode ser municipal, estadual e tal. Mas aí cada município vai variar segundo o número de escola, né? Pela população, densidade e tal. Só para esclarecer isso. Obrigado. Aí eu acho que essa fala do Raul já responde a pergunta. O checklist é para todas as escolas do município, municipais e estaduais. Ele acabou de responder, certo? Aí a outra pergunta é: nós recebemos a lista das escolas que fizeram checklist de autoavaliação. Nós vamos receber a lista das unidades de saúde e da assistência social. Aí eu acho que a Ana também já respondeu sobre isso, né? A questão do checklist de autoavaliação é das unidades de educação, tá? Em relação à assistência e saúde, é a realização dos cursos. Preste atenção nisso. Checklist de autoavaliação, unidades escolares. Por quê? Porque a nossa preocupação em relação ao retorno às aulas presenciais. Assistência social e educação e saúde são em relação ao curso, a realização do curso. Ter profissionais dessas 3 áreas precisam realizar esse curso, certo? Os articuladores precisam enviar o que até dia 28? Gente, aí vê só, vamos lá. A gente tem falado o tempo todo em todos os nossos encontros. O que é importante? Acesso ao guia metodológico. No guia tem lá todas as orientações. Acesso à plataforma Crescendo Juntos. Tivemos ontem 2 eventos de aulões sobre acesso e funcionalidades da plataforma Crescendo Juntos. Na plataforma, vocês têm a linha de base do município, que é essencial nesse processo diagnóstico, e vocês têm lá o cronograma. Então, no cronograma tem todos os prazos de todas as entregas que vocês precisam realizar para cada um dos resultados sistêmicos. Esse encontro que a gente está fazendo hoje é justamente falando sobre as entregas que estão mais próximas. E o prazo é dia 28. Quais são as entregas? As que são referentes ao resultado sistêmico? 3. Avaliação, autoavaliação, checklist e os cursos de ASH. Então, essas são as 3 entregas, que é o motivo da gente estar fazendo esse encontro com vocês hoje. Agora, o que é importante? Vai lá na plataforma, imprime o cronograma e bota esse cronograma perto do olho, onde a gente possa estar o tempo todo acompanhando para não perder prazo. O que foi que a Ana fez na apresentação, já no final? Como é que acontece a avaliação? Se eu faço o evento, mas eu perco o prazo, eu perco o ponto. Então, eu preciso acompanhar não só a realização do evento com a qualidade que ele precisa ter, mas também o prazo para eu realizar esse evento. Eu vou perder ponto se eu fizer esse evento atrasado, certo? São os articuladores que fazem esse processo, não é isso? Se está falando em relação a colocar
a comprovação na plataforma. Quem faz a utilização da plataforma é o articulador do município e quem vai colocar todas as comprovações também é o articulador do município. Nesse caso, do dia 28, não tem essa previsão de ir lá na plataforma Crescendo Juntos comprovar nada. Essa comprovação vai se dar a partir da relação direta com o IPRED. O IPRED vai informar para a gente, os municípios, e a partir daí a gente vai saber quem fez a entrega e não. Ok? Eu já estou adiantando, tá, Ana? Bora lá. Os articuladores precisam estar a par desta parcial, de quem fez e quem não fez. Como vocês querem que a gente cobre e acompanhe? Esse é um grande desafio, né? É a gente estar postando as coisas nos grupos do WhatsApp. Os grupos do WhatsApp, eles têm duas funções. Uma função é a comunicação da gente com vocês, com articuladores, mobilizadores da educação, coordenadores operacionais da busca ativa escolar, mobilizadores do NUCA. E é importante que vocês observem o que está sendo postado pelos profissionais da ACERT, né, os articuladores da ACERT, especialistas, para vocês não perderem as informações. A outra função do grupo é também divulgar as ações dos municípios. De vez em quando, a gente bloqueia a postagem do pessoal, né, sem ser da ACERT, justamente para fixar e vocês possam identificar essas informações, para não perderem de vista. Né? Então, é importante acompanhar os grupos do WhatsApp e o que está sendo postado, para não perder as informações, certo? Isso para articuladores, para mobilizadores, para todo mundo que está participando desses grupos do WhatsApp. Está fechado seu mic, Ana. A última pergunta que eu registrei, depois eu vou voltar no chat lá para registrar as outras, mas aí nesse tempo a gente abre a fala para algumas pessoas, é a seguinte. No caso, a autoavaliação é pela BAE? Veja só, a busca ativa escolar, ela tem a plataforma própria de acompanhamento dos casos de abandono e evasão escolar, dos alertas que estão sendo feitos. Essa é uma questão. O checklist e o formulário de autoavaliação são outra questão. Né? Eles têm um formulário próprio, um link próprio, que é esse que a gente está divulgando desde outubro, para que as escolas preencham. Então, quem está na BAE, está fazendo o acompanhamento da BAE, é uma coisa. Esse checklist, o formulário de autoavaliação, é para que as escolas preencham, certo? Não tem uma relação direta com a plataforma busca ativa escolar. Agora eu vou passar para as perguntas. Aí, o que é que eu queria pedir, gente? Tem um monte de mão levantada. Essa mesma funcionalidade, onde você aperta para levantar a mão, você pode apertar para baixar a mão. Quem teve já sua dúvida sanada, quem não tem mais necessidade de fala, por favor, abaixa a mão por conta da questão do horário, certo? Então, quem está na fala agora é Cícero Ana Lúcia Mendes. Pode falar, Ana. Abre o microfone, por favor. Isso. Acho que ela fechou a câmera ao invés de abrir o microfone. Ana, seu microfone estava fechado e aí depois acho que você fechou a câmera também, em vez de abrir o microfone.
O seu microfone está fechado, Ana. A gente não te escuta. A gente não está te escutando. Será que ela está com fone? É bom tirar o fone. Talvez está atrapalhando. Aí fica no celular mesmo, direto. Porque abriu o microfone, mas não saiu o som dela. Uhum. Ainda não. Oi? Foi. Agora! Olá, gente, desculpa aí. Agora, Ana. Eu sou mobilizadora do município de Lucena, né? Então, eu já inseri todos os jovens, né, na plataforma, mas só que dá que o município ele não tem o NUCA, né? Que o NUCA não está inserido. E aí saiu uma relação aí dos municípios que o Lucena não tem o NUCA não está formado. Mas o NUCA está formado sim. A minha dúvida é essa. Entendeu? Ana Lúcia, a gente agradece a sua fala, mas veja só, Ana, o ideal era você conversar diretamente com a Ana Carla, através do WhatsApp, lá do número da gente, 83-3113-5837, para você ver qual é a dificuldade que está havendo em relação a essa inscrição do NUCA, tá bom? Porque o foco aqui é mais... Até que eu já entrei em contato, mas ao não obtive checklist e aos resultados do resultado sistêmico 3, tá bom? Tá bom, meu amor. Obrigado e agradeço a atenção, viu? Essa era a dúvida. Ok, deixa eu ver quem está com a mão levantada. Aí você pode botar o fone, se você... Luiz Albuquerque. Olá, pessoal. Bom dia. Eu já tinha até falado com a Ana, certo? Mas agora, Ana, eu já meio que tirei minha dúvida, que era em relação assim, porque todas as escolas do meu município realizaram o questionário e a autoavaliação. E todas as escolas também fizeram o curso. O da saúde, 2 pessoas fizeram, porque a articuladora disse que a gente fizesse pelo menos alguém, e todas fizeram da educação. O problema é que na relação só veio o nome de uma escola. Aí eu ia mandar para a Ana, só que aí, Ana, eu vi que é melhor mandar lá para o e-mail, né, que vocês vão nos enviar no material. Não envio mais para ti, eu envio para aquele e-mail, né? E Exatamente. Certo. Em relação ao checklist da educação, nós também estamos fechando quase 100%, só está faltando concluir o técnico e a supervisora institucional da BAE o curso, porque eu também já realizei, já está tudo certinho. E eu me assustei muito quando eu vi a lista, né? Eu digo, meu Deus do céu, todas as escolas realizaram. E aí só está o nome de uma. Aí esse pessoal tem que ver direitinho isso, porque vai que chega dia 28 e essas escolas não estão lá, nem as 30%. Né? Então, eles têm que ver direitinho isso. Eu vou mandar no e-mail o comprovante tanto do relatório do questionário como certificado, para o pessoal ver que todas as escolas fizeram para poder organizar a lista, né? A tabela, a planilha lá. Ok, Luiz, obrigada, viu? A fala agora está com Clodoaldo Araújo. Olá, bom dia. Ana, Raul e... não lembro o nome da outra no momento, mas... Ana também. Ana também. Ótimo. É o seguinte, Ana, eu já fui articulador por 2 vezes, por 2 gestões, e nós conseguimos o selo aqui no nosso município. É Joca Claudina, uma cidade do Alto Sertão da Paraíba. E assim, eu não sei se é a forma que a gente está trabalhando via internet, que assim, eu estou com tanta dificuldade. Eu não sei, assim, por exemplo, eu estou secretário de Cultura e Turismo, tem outras atividades no município e sou articulador do selo. Aí, assim, ontem teve reunião, eu não consegui participar. Assim, são muitas reuniões, são muitas informações, e assim, vocês tenham cuidado, sim, de fazer reunião, de mandar lá os encontros,
Mas, assim, deixa na cabeça da gente um pouco bem perturbado, que a gente cria um monte de coisa e a gente acaba não fazendo muita coisa. Aí eu quero saber o seguinte, quero alinhar com vocês, na verdade. O link para cadastrar as escolas é aquele link de pesquisa buscativa escolar org.br, não é isso? Que já fiz o cadastro, chamei a secretária de Educação, cadastramos as escolas. Aí tem um questionário de avaliação que é feito pelos professores, pelos próprios diretores da escola, não é isso? Porque eu, enquanto articulador, não fiz esse questionário de autoavaliação, é só para me entender. O questionário de autoavaliação é feito pelos diretores da educação. E os cursos, que agora peguei com vocês aí, agora pelo link, vou encaminhar a cada setor da saúde, a cada setor da assistência social e da educação para eles fazerem o curso, caso não tenha feito ainda. Porque tudo que eu compartilho, tudo que vocês compartilham aqui comigo, eu tenho um grupo no meu município, onde criei a comissão intersetorial e tudo é compartilhado lá. Porém, eu não tenho esse feedback de quem fez, de quem não fez. Eu acredito que ainda é uma articulação que dá falta aqui para poder organizar e eles dizerem se fizeram, se não fizeram. E porque, assim, vocês têm umas respostas não, um feedback para a gente no macro, no geral. Sim, Joca, sim, município, sim, todo mundo. Mas é isso, são muitas informações trabalhando à distância, então acredito que é isso, que é um acúmulo de coisa de várias áreas, né? E a gente, enquanto articulador, seria de fato bom um articulador só para o selo e não tivesse outra atividade, porque gera muitas coisas para a gente realizar no município. Tá? É só, assim, vocês terem um certo cuidado de ter tanta informação passada e, ao mesmo tempo, a gente está aglomerando nas nossas cabeças. Eu não sei se está acontecendo com outros articuladores. Eu sei que comigo eu estou assim. Estou tentando resolver, mas eu estou dizendo que ainda estou com muita informação e, às vezes, fico bloqueado. Mas, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Eduardo, o que eu posso te dizer nesse momento é que é realmente um grande desafio em razão do volume de informações que a gente tem trabalhado. Esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de atividades remotas, acaba sobrecarregando alguns profissionais. E aí a sugestão que a gente pode lhe dar é você ter alguém junto com você que possa dividir um pouco essa responsabilidade de dar conta de tudo, ter algumas atribuições, pelo menos de acompanhar as informações do WhatsApp e filtrar isso para você, porque, de fato, sozinho, para dar conta de tudo, é muita coisa mesmo. É por isso que, inclusive, o Unicef propôs a divisão de mobilizadores de áreas, né? Alguém da saúde, um mobilizador para assistência, para educação, justamente para que cada um se aproprie da sua área e possa contribuir nesse conjunto de ações que o Unicef propõe, entendeu? Ô, Ana, deixa eu dar só uma complementar em relação a isso, né? A gente tem falado, né, em todos os eventos, dessa perspectiva que o selo Unicef nessa edição traz da intersetorialidade. Existe uma redução significativa do número de resultados sistêmicos, mas existe sim uma atuação que é necessária de gestão e de realização de atividades de forma intersetorial. Então, o articulador ele precisa ter esse apoio da gestão municipal, da indicação dos mobilizadores para cada uma dessas áreas, e a comissão intersetorial ela precisa funcionar de fato. Se isso acontece, o articulador fazendo parte dessa comissão, junto com os mobilizadores para cada uma das áreas, existe uma redução dessa sobrecarga que vocês têm colocado. Em relação ao número de eventos, a gente teve no ano passado, realmente, um processo muito intensivo de eventos. No final do ano, uma das demandas que veio para a gente foi de que a gente precisava diminuir essa quantidade de encontros por semana,
porque vocês tinham outras atribuições que não eram só o selo no município, e a gente entrou com um compromisso com vocês que a gente faria, como foi proposto, uma agenda protegida, que seriam as quartas-feiras. Então, todas as quartas-feiras, a gente combinou com os municípios de Paraíba, Pernambuco e Alagoas que essa agenda ela ficaria protegida para as atividades do selo Unicef. Essa semana, a gente fez ontem um encontro, mas só com os articuladores, sobre o acesso e funcionalidades da plataforma Crescendo Juntos. A gente fez mais de um evento essa semana e a gente vai fazer provavelmente mais de um evento na próxima semana, por conta da necessidade da proximidade dos prazos e de os municípios estarem precisando desse apoio maior nesse momento. Mas a gente deu uma diminuída consideravelmente em relação à quantidade de eventos. O que eu fiquei preocupada na fala do Clodoaldo é porque muita gente concordou com ele lá no chat e uma pessoa falou, inclusive, reunião no final de semana. Aí, se essa pessoa puder falar para a gente, para esclarecer que reunião foi essa, seria importante, porque da parte da ACERT não existe nenhuma orientação de que a gente inclusive, faça atendimento aos municípios, coloque postagem nos grupos dos apps, aí para poder... E para além de fazer reunião, era preciso que a gente ficasse sabendo dessa situação para a gente poder estar vendo como é que a gente resolve, porque não é essa orientação e a gente não tem feito isso, tá? Então, se teve reunião durante o final de semana com vocês, se você puder, por favor, falar e esclarecer para a gente, seria bom. E aí, eu posso passar para a próxima pessoa para fazer a pergunta? Ana Cláudia, eu só queria complementar um pouquinho com a fala do articulador, que eu não peguei o nome direitinho, né? Mas ele falou algumas questões bem interessantes. Uma delas foi que, assim, de fato, quem tem que preencher o questionário de checklist e a autoavaliação das escolas tem que ser um gestor da educação que pertença a essa escola, né? Para fazer esse diagnóstico. Assim, o questionário, as ferramentas, elas estão abertas para todo mundo, né? A gente não vai negar um conhecimento para ninguém. Mas, na contagem, na estimativa do indicador, só entra aquele que está ligado diretamente para a escola. Então, assim, diretor, professor, esse que vai entrar dentro da estimativa. Então, é bem importante que aquela pessoa ligada à escola, né? No momento que ele vai fazer o cadastramento, o preenchimento desse formulário, logo no início. Que ele coloque bem qual é a função dele, que está ligada com, seja professor ou diretor dessa escola. Senão, se ele colocar alguma outra coisa, algum outro cargo, tem um risco de não entrar na contagem, certo? Obrigado, eu queria só colocar isso aí. Nada, Raul, a gente que agradece. Em relação a quem está com a mão levantada para falar ainda, nesse momento tem 3 pessoas. Diante do horário, a gente encerra as falas. Então, essas 3 pessoas que já tinham levantado a mão, eu vou chamar. Quem não levantou a mão até então, a gente não vai poder garantir a fala por conta do horário, certo? Então, Maria Souto, por favor. Mas aí vai no chat, faz pergunta, vai no grupo do Zap, faz pergunta, procura a Ana, procura eu, não deixa de procurar para ter a resposta. Só não vai dar mais tempo de falar agora. Ana, desculpa, é Cícero de Salgueiro. A questão é que vocês pegaram a lista das mãos e começaram de baixo para cima. Aí eu já estava levantado. Mas eu não vou deixar de te chamar, não, Cícero. Desculpa. Eu estou só garantindo que as 3 pessoas que estavam inscritas, que foi a que eu chamei agora, você e o Unicef Delmiro vão falar. Foi isso que eu falei, tá? E que a gente não tem como abrir para outras pessoas falarem por conta do horário. Mas eu vou te chamar assim. Obrigado, Ana. Pode falar, Maria. Ana Paula, você falou que as listas das escolas que foram, que já preencheram, né, o questionário, fizeram o cadastro, foram colocadas nos grupos do WhatsApp. Eu participo do grupo do WhatsApp dos articuladores de Pernambuco e acompanho assiduamente o grupo. E eu não percebi que essa lista foi lá disponibilizada. Inclusive, eu vi que também outros colegas fizeram a mesma solicitação lá no grupo, mas pelo menos no grupo não tiveram resposta. Não sei se tiveram no privado. Então, assim, pelo menos no grupo que eu participo, não foi disponibilizada essa lista até o momento.
Ela está sendo disponibilizada nos grupos dos coordenadores operacionais e mobilizadores da educação. Nós vamos disponibilizar para os grupos, porque eu não estou em todos os grupos de articuladores, mas nós vamos disponibilizar para os articuladores, sim, tá bom? Cícero, sua vez. Então, bom dia, minha gente. Veja só, são duas questões que para mim não ficaram muito claras. Eu gostaria, por favor, que vocês esclarecessem. Pode ser bobagem, mas eu não entendi a questão dos 30%, quando o Raul falou. Não ficou claro, para mim, não ficou claro que eu, enquanto mobilizador da educação, tenho que mobilizar toda a rede de escolas do município, incluindo a rede do Estado, ou se esses 30% é apenas da rede municipal, a qual eu faço parte. Essa é a primeira. Deixa eu fazer logo as duas, porque eu já respondo talvez em uma só. A questão daquela lista, da relação que vocês colocaram das escolas que responderam o questionário. Lá vem falando apenas a denominação da lista, né? De autoavaliação. Aí a dúvida é, a escola que responder só uma vai estar nessa lista? Também eu vi que Raul falou alguma coisa, acho que foi Raul que falou, mas eu não compreendi também. Eu queria só ficar claro. Ou só vai para aquela lista do relatório que vocês enviaram, as escolas que responderam a autoavaliação e o checklist. Eu não entendi, não ficou claro para mim isso. Só era isso. Obrigado, minha gente. Tá, obrigado, Cícero. Eu posso responder aqui rapidinho, então. A primeira, a tua dúvida, né? Então, bora colocar um exemplo, certo? O município tem 100 escolas públicas, tanto da rede municipal, rede municipal e estadual, certo? Aí, para o indicador, ou a meta mínima, seria 30 escolas, pelo menos, de terem preenchido tanto o checklist como autoavaliação para cumprir a meta, entendeu? Então, assim, isso que é o 30% que a gente está falando. A gente coloca 30% porque a gente tem um município que é muito grande, que tem uma vastidão de escolas públicas, então a gente optou por colocar uma porcentagem para esse indicador. E aí a tua segunda dúvida, basicamente, é o seguinte... Raul, desculpa, Oi, mas é pode. 30%. Eu vou contabilizar todas as escolas, seja estadual ou municipal, ou apenas só municipal vai contabilizar? Não, as duas. Estadual e municipal. Então, eu tenho que articular com as duas redes. Isso. Ah, ok. Certo? E a segunda dúvida era com relação à contagem, né? Então, assim, na nossa base de dados, a gente pega uma planilha, quem preencheu o checklist, certo? Quais municípios, quais escolas, quem foi que preencheu, blá, blá, blá. E aí tem outra base de dados que dá informação, a mesma informação, mais quem preencheu a autoavaliação. Então, assim, tem duas planilhas diferentes que a gente avalia, analisa e a gente meio que junta. Então, assim, para o checklist e a autoavaliação é a mesma proporção, 30%. Mas, como a gente falou, a escola tem que preencher os dois. Não adianta só preencher um, porque, por exemplo, como eu falei, vai ter uma escola que conseguiu, ou um município que conseguiu o 30% só do checklist, mas não conseguiu a tua avaliação, aí não vai cumprir essa meta, sabe? Não sei se ficou melhor ainda dessa vez. Ficou sim. Ficou claro que fica em duas listas, relações diferentes, né? E essa última que a gente recebeu é da autoavaliação. Ou você unificou, né? Aí, eu não entendo. É só isso que não é porque na apresentação, a Ana Paula, ela colocou dois slides, né? Não, ela colocou no grupo um relatório. Ah, entendi. Ela colocou no grupo um relatório. Inclusive, meu município, ela colocou inicialmente, foi colocado 2 relatórios, onde o município de Salgueiro não aparecia, teve um e nenhum, enquanto o gestor foi 100% no preenchimento. E o outro já estava em torno de 50%. Aí eu questionei com ela, eu liguei, entrei em contato pelo Zap, e aí quando veio essa nova lista, aí já apareceram, eu acredito que 60% das escolas. Aí agora encaminhei para o gestor novamente,
a relação com o nome das escolas que preencheram e pedir para que quem não preenchesse, informei que eram os dois, fiz o printzinho do questionário e checklist e pedi que eles, e também informei do contato que tem lá, né, por suporte, caso eles tenham dificuldade. Tá certo. Então é isso mesmo. Tá bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Encerradas as falas, né, as pessoas que pediram para falar, eu volto para o chat. Parece que tinha uma pessoa de Delmiro Gouveia para falar. Era o Cícero. Não, era o Unicef Delmiro. Ah, que tá. faltava. Desculpa, então. Unicef Bom dia, Delmiro, por pessoal, favor, novamente. desculpa. Não, Pode sem falar. problemas. Eu queria saber, na verdade, onde foram enviadas essas listas, porque a gente não teve acesso. Pelo menos eu estou no grupo de mobilizadores e não vi essa lista lá. Aí eu queria saber onde foram enviadas e onde a gente pode ter esse acesso. Foram enviadas nos grupos de mobilizadores da educação. Você faz parte desse grupo de Não, então eu mobilizadores da acredito educação? que nossos mobilizadores, tanto de educação, saúde e assistência, não estão inseridos nesses grupos. Nós vamos continuar publicando. A gente está com a listagem atualizada e a gente vai publicar assim que terminar a reunião aqui com vocês, tá bom? Certo, agradeço. Vê só, gente, tem pessoas no chat pedindo a lista de frequência. Rola a conversa para cima, que a gente já colocou essa lista de frequência várias vezes, tanto eu como a Ana Paula, está escrito lá, ó, link de registro da frequência, e tem o link. Dá uma olhada que está lá. Ana, o Raul vai ter que sair. Bem rapidinho. Raul tem outra... Só um instante, Só um minuto, por favor. O Raul vai precisar sair, né, Raul? E a gente agradece imensamente a sua presença, seus esclarecimentos, a sua disponibilidade. E estamos aí juntos nessa agenda. Nada, eu que agradeço aí. Eu espero ter esclarecido alguma coisa, né? O meu sotaque, às vezes eu acho que eu enrolo, mas eu espero que fosse o contrário. Então, a gente está aqui para qualquer coisa. Abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigada, querido. É porque, na verdade, a gente já passou meia hora além do nosso tempo previsto, né? Eu sei que são muitas dúvidas, muitas questões colocadas. Eu já coloquei de novo o nosso número de contato, porque a gente não vai conseguir responder todo mundo, até porque muitas pessoas vão entrando, quer dizer, 1h30 depois, ainda temos pessoas chegando no grupo. E aí a pessoa chega no final e muitas vezes ela não entende o que já foi esclarecido, né? E aí a gente se coloca à disposição no nosso grupo, nos grupos do WhatsApp e no número 083-3113-5837, certo? Está fechado seu mic, Ana. Tem umas últimas perguntinhas, pode ser? E aí a gente encerra? Então, bora lá. Na verdade, tem um comentário de César, que ele disse assim, minha gente, que bagunça é essa? O áudio está péssimo. E aí, César, realmente a gente pede desculpa a você se você avalia esse momento como um momento bagunçado. Na verdade, a intenção não é essa, e eu acho que a gente está cumprindo com o que a gente se propôs a fazer, que era de tirar as dúvidas, as últimas dúvidas, né, depois de todos os eventos que já foram realizados e todos os momentos que a gente teve junto com vocês sobre esses resultados sistêmicos, preocupado com os municípios por conta da proximidade do prazo de comprovação, que já é agora dia 28 de fevereiro, certo? Mas aí você fica à vontade também depois para estar indo no grupo ou no privado conversar com a gente sobre suas impressões e aí fazer suas contribuições também. A gente sempre tem acolhido tanto as avaliações de elogio como as avaliações de crítica e procurado melhorar. E eu acho que a gente tem feito esse esforço desde o ano passado, atendendo às demandas de vocês, do que vocês colocam, das dificuldades, a questão da agenda protegida é uma resposta em relação a isso. A sala aberta que garante esse espaço de discussão e de fala que vocês não conseguiam ter lá no começo, nessa perspectiva, e aí a gente continua acatando crítica, fique muito à vontade.
depois para estar procurando alguém, um de nós no privado, para estar falando, a gente acolhe, tá certo? E aí, uma pergunta é o seguinte, cadê? Quantas pessoas têm que fazer esse curso? Uma de cada secretaria? Desculpa, eu não ouvi. Ele está perguntando quantas pessoas têm que fazer esses cursos? Uma de cada secretaria? Exatamente, isso a gente já explicou lá atrás, né? Para comprovação para o resultado sistêmico 3, é uma pessoa da educação, uma da assistência e uma da saúde. A gente sempre incentiva para que mais pessoas das 3 áreas possam participar. Mas a efeito de comprovação para o selo Unicef, uma pessoa da saúde, uma da assistência, uma da educação. Ok? Ana, uma pessoa perguntou assim, ó. As escolas que responderam checklist e formulário de autoavaliação e não fizeram print, como comprovar que responderam? O que fazer? E aí, diante dessa fala de vocês, de estar procurando no grupo dos atos, procurando no particular, Ana Paula, foi uma das iniciativas que a gente teve, né? A gente conversou ontem com Graça, que é a nossa coordenadora, para que a gente alinhasse isso, de colocar para vocês essa possibilidade de vocês estarem printando a tela. E aí, infelizmente, quem fez e concluiu antes dessa reunião de hoje, eu acredito que não tem a possibilidade de voltar lá para poder printar a tela concluindo, né? Quando receber o certificado por e-mail, tem a condição de comprovar com o recebimento do certificado. A gente está dando essa orientação para quem está, principalmente, colocando das dificuldades de instabilidade, inconsistência do sistema e que não consegue concluir o curso, tá? Se vocês conseguiram concluir o curso, e aí aguarda a orientação. A partir de agora, quem for fazer o curso e concluir, printa por segurança. Mas o principal é printar se tiver inconsistência. Se não tiver conseguindo avançar na resposta dos questionários, se não tiver conseguindo avançar na realização do curso, printar para mostrar onde é que está o erro, a mensagem de erro que aparece para vocês, é isso que a gente está orientando, para que vocês mandem para o Imprep, certo? E aí com cópia para a Unicef e para a gente. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mas eu acho que não, Ana. Acho que eu tinha anotado, eu acho que é isso. Eu queria só fazer um comentário final, Ana Cláudia, te agradecendo imensamente a sua condução, né? Foi muito adequada, muito precisa, inclusive. Algumas pessoas ainda colocaram questões aqui, e uma das questões que eu gostaria de explicar é o seguinte. Nós temos os grupos do WhatsApp. Os grupos do WhatsApp, o ideal é a gente ter uma pessoa por cada município. Por quê? Porque tem muita gente dizendo, eu quero participar do grupo, eu quero estar no grupo. O que acontece? Nós temos, para cada estado, um volume de municípios muito grande. Se a gente coloca 2, 3 pessoas, 4 pessoas do mesmo município, a gente explode o grupo, né? Então, o que acontece? Nós temos o grupo de articuladores do selo. Quem são os articuladores participam desse grupo? Mobilizador da educação. Um mobilizador da educação, 2 no máximo. Na saúde, na assistência, no NUCA, e nos coordenadores operacionais da ABAE, certo? Por quê? Porque se a gente coloca muita gente que não tem essa função específica, a gente sobrecarrega o grupo. O ideal é que a pessoa que está nesse grupo repasse para a sua equipe do município as informações, tá certo? É isso que eu queria pedir. Então, e as pessoas que ainda não estão nesses grupos, eles entrem em contato conosco pelo número que nós já divulgamos, para que a gente possa incluí-las nesses grupos, certo?
Tem mais uma questão aqui sobre isso que alguém falou. Os outros grupos são alimentados das informações necessárias para as tarefas de cada mobilizador. A gente procura, sim, fazer isso, certo? A gente procura fazer essa divulgação. É realmente as pessoas não apagarem antes de visualizar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. A gente está colocando a lista de presença dessa atividade várias vezes no grupo do chat. E as pessoas continuam perguntando pelo grupo, pela lista de presença. Não só uma pessoa, várias. É só a gente fazer a rolagem na barra de rolagem aqui para poder identificar a lista de presença. Tá? A gente está sempre postando. Então, também tem uma questão de hábito da pessoa em fazer esse movimento de busca, para que a gente não tenha que repetir a mesma informação indefinidamente. E aí acaba cansando as pessoas que já viram, e aí as pessoas perdem o estímulo. Então, na verdade, é só um hábito mesmo que a gente estava explicando aqui. De fato, quando a pessoa cai e volta, as informações se perdem anteriormente. E aí a gente tem esse cuidado de estar repostando. Mas é só para fazer essa informação circular melhor, tá certo? Acho que a princípio é isso. A gente já passou 45 minutos do nosso tempo. Né? A gente agradece imensamente a presença de vocês. Pede desculpas por qualquer informação que vocês não tenham entendido. E a gente continua trabalhando nos nossos grupos para atender. Quanto mais a gente trabalhar dentro dos grupos, melhor, certo? Porque as pessoas têm buscado muito a gente no WhatsApp individual, com informações que estão no grupo. Então, é realmente o exercício de olhar adequadamente os grupos. Muito obrigada para todo mundo, muito obrigada, Ana Cláudia, a equipe toda da CERT, que eu sei que está aqui atrás, dando apoio para a gente, né, aquele que prepara essas apresentações, e a todos vocês que estiveram conosco até agora. Eu agradeço, Ana, a parceria, né? Eu acho que a gente tem feito um trabalho muito legal junto, e a nossa perspectiva é de ser espelho, né? Eu acho que se a gente falar dos municípios, da necessidade da intersetorialidade, a gente precisa primeiro fazer isso, e a gente tem feito enquanto equipe. E a gente fica feliz de escutar, né, que a gente consegue contribuir com os municípios. E aí a gente agradece a vocês por mais esse momento juntos, tá? Em breve a gente vai estar mandando para vocês as agendas da próxima semana. A gente se despede aqui e se alguma dúvida ficou sem ser tirada, se alguma pergunta passou batido sem ser respondido, liga para a gente, pergunta no Zap, a gente vai estar sempre à disposição. Outra coisa que a gente vai aproveitar para lembrar, a gente tem um canal institucional que ele tem duas funcionalidades, Zap e telefone. Esse número, a gente está pedindo que vocês salvem nos contatos de vocês no celular. Por quê? Ana acabou de colocar ele lá no chat. Por quê? Ele tem o DDD 83. Então, para os municípios da Paraíba, vai ser tranquilo ver esse número aparecendo e atender. A gente que é de outros estados, Pernambuco, né, de Alagoas, pode estranhar o DDD 83 e não atender, porque, infelizmente, nós estamos sendo o tempo todo vítimas de ligações para incomodar, para oferecer, para vender, para fraudar, né? Enfim, do que é diverso possível. E aí a gente fica ressabiado de estar recebendo ligação de um DDD que não é o nosso e que a gente não conhece esse número. Então, por favor, salvem o número nos contatos de vocês para quando a gente ligar para vocês por esse número, porque a orientação nossa é essa. A gente vai estar o máximo possível deixando de atender nos nossos telefones privados para atender no institucional e também fazer esse contato com vocês por lá. E aí, para a gente fazer esse contato por lá, vocês precisam atender a gente, certo? Então, muito obrigado pela manhã de hoje. À tarde a gente se encontra, vai ter um outro momento como esse. Então, quem não participou, chama para participar. Quem quiser voltar para participar à tarde novamente, pode vir novamente participar. Quem não conseguiu pegar do começo, volta, vem, começa 2h30 da tarde e a gente vai estar com vocês novamente. Muito obrigada e a gente está à disposição sempre, certo?
Não esqueçam o prazo, tá? Dia 28 é amanhã. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais tarde.